Olá, meus gulosos, minhas gulosas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso De Tudo Um Pode, o podcast que fala um pouquinho de tudo. Hoje é dia de renovar a lista de compras, porque a nossa série de cuidados com o corpo vai falar sobre reeducação alimentar. Hoje aqui comigo está ela, que conhece todas as dietas e é o terror das nutricionistas, Elígia. Como você está, Elígia? Tudo bem? Na dieta de número 1555, Bruno, como de costume, né? Essa vida louca de quem sempre luta contra a balança. Não é uma luta, é uma guerra inglória, mas que eu vou continuar fazendo durante minha vida. Quem sabe um dia eu acerte os pontos, os ponteiros com a balança, olha aí, sem trocadilhos, mas já com trocadilhos. E hoje a gente chamou para conversar com a gente a Gisele Bontempo. Ela é nutricionista há 19 anos, ela é nutricionista clínica e também chefe vegana, ou seja, ela oferece alternativas veganas para aquele dia que você está meio perdido na alimentação. Oi, Gisele, tudo bem? Obrigada por ter aceitado o convite para falar com a gente. Olá, muito obrigada. Eu que agradeço por poder participar aqui com vocês. Elígia, eu espero te ajudar muito nessa questão aí com os ponteiros, viu? Eu também espero, eu espero. Se você não sofrer, eu vou ficar alegre. Meu sonho assim de consumo é estar passeando assim na praia, e o UOL ou Terra, ou algum site desses, vai lá, jovens pretensiosa na praia e eu lá, né? Sabe, com aquela forma que eu sonhei. Vamos ver se é agora, no verão de 2022. Para começar, eu acho que assim, um erro que eu sempre cometi, e eu não sei porque eu continuo cometendo, já que eu sei que é meio errado, que é fazer dieta em vez de fazer reeducação alimentar. Então, eu quero saber qual a diferença entre dieta e reeducação alimentar. Então, vamos lá. Isso é muito importante, Lígia, porque com essa questão de... Na verdade, eu também tenho uma formação em Nutrition Coach, tá? Então, isso está muito relacionado com o mindset da pessoa também, porque ela acha que, para emagrecer, ela precisa de um tempo com como eu posso dizer, uma estratégia com começo, meio e fim, e que depois ela pode voltar a fazer tudo o que ela fazia antes, que ela estaria imune, que não voltaria a ganhar peso, que não ficaria doente, e, na verdade, é por isso que vem a mentalidade de dieta, né? Então, num primeiro momento, para a gente começar a fazer reeducação alimentar, precisa desconstruir a ideia de dieta, tá? Porque a dieta, na palavra dieta, só significa o quê? Que é um conjunto de alimentos apropriados para você, né? Para mim, que são de cada pessoa tem uma necessidade específica, que não é a mesma, a minha não é a mesma que a sua, não é a mesma que a do Bruno. Então, é isso que dá o conjunto de alimentos que é a sua dieta. Só que no processo de emagrecimento, isso vem, né, com essa carinha de dieta. Ah, estou de dieta. Porque parece que é um momento que vai começar e vai acabar e depois tudo volta ao normal. E não tem aquela concepção de reeducação alimentar, né? Então, às vezes a gente até fala, não é nem reeducação, é educação alimentar mesmo, porque a gente já vem desde a infância com culturas, com coisas impostas, né? Impostas não, já veio mesmo que passado de avós, dos pais para a gente, né? São os hábitos alimentares, né? Isso, normalmente já vem com essas crenças, com esses hábitos, é cultural, né? Tanto que na alimentação, na nutrição, para elaborar um plano alimentar, que eu nem chamo de dieta, eu nem chamo de cardápio, é plano alimentar mesmo, a gente tem que pesquisar tudo, não é só o que você gosta, o que você não gosta, né? É só rotina, seus hábitos, seus horários, tudo isso para poder fazer o plano alimentar funcionar e a gente começar a fazer a reeducação alimentar, né? Então, primeiro de tudo, desconstruir a ideia de dieta. Porque ou dieta é porque quem quer emagrecer, ou porque está no hospital. Ai, dieta de hospital é horrível, né? Então, assim, mas assim, então, a dieta está relacionada a essas duas coisas, né? Mas na verdade não é. É o conjunto de alimentos que cada um precisa de uma forma individualizada. Então, parte daí. Entendi. Eu que sou uma pessoa assim, extremamente educada na questão alimentícia, só que não, porque eu não tenho filtro e eu estou até evitando hospitais para não descobrir como está o meu colesterol. Eu tenho uma dúvida em relação à questão da alimentação. Eu acho que até uma crença que eu formulei na minha cabeça, que
acho que muitas pessoas também têm, você vai poder me informar melhor sobre isso. Eu sempre pensei que aqueles alimentos com algumas características específicas, por exemplo, alimentos sem lactose, alimentos sem glúten, eles são alimentos feitos para pessoas que têm algum determinado problema com esses itens. Por exemplo, uma pessoa que tem intolerância à lactose, ela precisa de uma alimentação que não tenha lactose, coisas do tipo. Dentro de um processo de reeducação alimentar, faz sentido que uma pessoa que não tenha algum problema com comida, que não tenha alguma restrição, consuma esses alimentos que são especificamente feitos para públicos específicos? Dietéticos também, por exemplo. Isso, sem açúcar, né? Light, diet. Isso, veio a indústria alimentícia, ela veio com esse boom de alimentos, né? Até por questões de marketing e tal. E o que acontece? Então tem muita dieta, que a gente chama de dieta da moda, com esses trejeitos aí, zero lactose, zero carboidrato, light, diet, e não faz sentido algum. Uma pessoa, por exemplo, vamos falar do glúten, que é uma coisa que está muito em alta. Estou fazendo sem glúten porque para emagrecer. O que é o glúten? O glúten é a proteína do trigo. Então, quando uma pessoa tira o glúten para emagrecer, não acaba não fazendo muito sentido, porque ela está fazendo o quê? Ela está reduzindo o carboidrato para emagrecer. Né? E, na verdade, faz muito mais sentido aquele que é alérgico, que tem a doença celíaca, que realmente não pode, de forma alguma, consumir o glúten, né? Então, tem várias linhas da nutrição, que uma delas também é a funcional, que é uma formação do nutricionista, que ele acaba tendo algumas estratégias nutricionais, algumas defesas, assim, mas eu, como nutricionista clínica generalista mesmo, para mim não faz sentido. Tá? Eu acho que é uma coisa assim que realmente ficar fazendo aleatoriamente de forma sem nenhum embasamento, nem se olhar para si mesmo, nenhum protocolo individualizado não faz sentido. Porque, por exemplo, até um outro exemplo que é legal a gente falar, por exemplo, os alimentos dietéticos, né? A diferença de diet e light. Os lights, eles possuem algum micronutriente numa quantidade reduzida. E o dietético, ele não contém algum, por exemplo, o açúcar, ele não tem sal, né? Esses alimentos dietéticos, por exemplo, que não tem açúcar, zero açúcar. Se você pega um chocolate dietético para diabético, né? Normalmente ele é vendido assim. Quando a gente vai olhar lá o rótulo, o valor calórico total, normalmente os produtos dietéticos têm um valor calórico total maior do que os não dietéticos. E aí, quando você olha, o que acontece? Eles retiram o açúcar. E quando a gente fala de um produto industrializado, ele precisa aumentar, ele tirou alguma coisa, ele vai ter que aumentar outra, né? Para poder manter estrutura, textura, né? E nos chocolates, por exemplo, é a gordura. Então, quando você vai lá olhar o percentual de gordura de um chocolate dietético para um não dietético, ele tem muito maior valor calórico e muito maior teor de gordura. Então, assim, será que faz tanto sentido, assim, eu consumir um alimento dietético dentro de um processo de emagrecimento, né? Talvez para um diabético, aí teria que analisar ele individualmente, seu estado clínico, mas dentro do processo de dieta, de emagrecimento, né, de reeducação alimentar, que é o tema, não faz sentido algum, né? Porque dentro da reeducação alimentar, eu sempre falo, é um lema. Quem passa comigo sabe, é um lema. Você pode comer de tudo, mas não tudo, né? Então, assim, você pode comer bom lema. Medo desse lema, tenho que dizer. E isso é muito interessante, até porque é uma percepção que eu confesso que eu não tinha, porque você é magrinho e nunca precisou passar por esse sofrimento. Porque a gente está mais habituado a ver essa questão de diet e light em alimentos ou bebidas doces. Então, eu sempre imaginei que o light e o diet eles estavam relacionados exclusivamente ao açúcar. E pelo que você está falando, não necessariamente é só o açúcar, né? Eu achava que era só açúcar. Não. Por exemplo, os iogurtes, né? Os lights, eles têm teor reduzido de gordura normalmente. Segue meio que um perfil, assim. Aí é só analisando o rótulo mesmo. Mas os lights, eles contêm, mas em quantidade reduzida. Agora, o dietético é zerado em algum macronutriente, algum ingrediente. Isso confunde as pessoas, né? Não confunde muito, assim. E no processo de reeducação alimentar, por mais que você possa comer de tudo, tem alimentos que não dá para comer, tipo sorvete, tá?
Bolacha recheada, que é uma coisa que eu sei que é um demônio para quem está fazendo dieta, porque ali é só gordura. Quanto mais gostosa e crocante, mais problemas para a sua reeducação alimentar ela apresenta, digamos assim. Tem algum alimento que você tem que falar assim, ó, esse daqui realmente, se você quer passar por um processo de reeducação alimentar com emagrecimento, tem algum alimento que não dá? Você falar isso aqui não dá mesmo. São baseados nos industrializados, principalmente, né? Inclusive, até tem aí alguns que são fit, não sei o quê, 100% integral, né? Quando você pega, esses dias aí, uma paciente me mostrou, Gia, eu tô comendo granola, né? Eu falei, manda o rótulo para mim, não, só pode ser só a lista de ingredientes. Eu consegui, dentro da lista de ingredientes, identificar 5 fontes de açúcar. Aí eu falei, não, essa daí não é legal. Ela falou, Gi, tá falando que é 0 açúcar. Eu falei, meu Deus. O segredo é ler o rótulo, então, assim? Rótulo, o segredo é ler o rótulo. O que assim, se tiver no rótulo, a pessoa, assim, fuja, é uma cilada. O que é a cilada, assim? Como funciona um rótulo, né? O primeiro ingrediente é em ordem decrescente. O que está em primeiro é o que ele tem maior quantidade, o que tem último é o que ele tem menor, né? Então, assim, por exemplo, um pão integral. Tem que olhar lá a farinha. Farinha de trigo, depois o segundo é farinha de trigo integral. Então, você já sabe que tem muito mais farinha branca do que farinha integral. Então, acontece. Olha o golpe. Então, o rótulo é o essencial. E, assim, dentro de alguns alimentos, que nem no processo de reeducação alimentar, Elígia, o que eu gosto de falar? É claro que esses alimentos industrializados, os biscoitos recheados, as bebidas gaseificadas, açucaradas, né? São alimentos, assim, que embutidos, né? São totalmente inapropriados para ter uma saúde adequada, né? O que eu observo de prática clínica, tá? Normalmente, quando eu recebo o paciente assim, ele tá assim porque normalmente é uma descompensação emocional que leva ele até essas escolhas alimentares, assim, extremamente engorduradas e açucaradas, vamos falar assim, né? Então, o que acontece? Exatamente. Ou é TPM, ou é uma briga com o chefe, ou é um trânsito do capeta que a gente chegou em casa, né? Aí é aquele bendito eu mereço, né? Aí você merece o quê? Uma cenoura? Não. E aí o que é sempre aquilo assim, a gente tentar tampar uma panela redonda com uma tampa quadrada. Não vai achar. Boa analogia, não esquecerei isso, gente. Vou sempre lembrar depois que eu comer o doce. Depois que eu comer o doce, aí eu penso nisso. Não fechou. Aí o que acontece? Você está buscando uma solução para um problema que não é a solução, né? Então eu briguei com o meu chefe, aí eu começo a comer para tentar resolver aquele problema que o chefe não vai resolver. Né? Então, por isso que começa a compulsão. Come para resolver, come, porque tem aquele prazer quase que instantâneo, mas de repente vem o mal-estar de novo, porque aquela não é a solução para o problema. E normalmente esses alimentos açucarados e gordurosos, eles estão relacionados a essas escolhas justamente por conta desse prazer imediato. Depois vem aquele arrependimento, né? Fala, caramba, por que eu comi isso? Não resolvi o problema, estou me sentindo pior comigo, estou infeliz comigo e com a situação toda. Ai, vou comer de novo. E aí, porque tenta resolver de novo, entendeu? Aí começa a entrar num ciclo de compulsão. Rindo de nervoso aqui. Felizmente, eu não vou mostrar o que tem aqui ao meu lado, que eu estava consumindo antes do podcast, para não tomar bronca ao vivo. Eu acho que era uma maçã, não era? Não? Isso é uma lenda urbana, do tipo assim, nossa, você tá querendo comer um doce? Come uma banana. Não, né? Mas você tá falando uma coisa que é muito assim, é muito louca. A gente vê as orientações dos nutricionistas e a gente tenta seguir, como por exemplo essa paciente, eu comprei uma granola 0 açúcar, toda feliz. Não foi uma granola. Exatamente. É legal essa ideia do rótulo, porque a gente aprende a consumir o produto de maneira adequada. Eu lembro que até um tempo atrás saiu umas matérias de produtos que colocavam grandes, algum benefício que eles tinham, quando na verdade não existia aquele benefício. A pessoa comprava ou usava cores, por exemplo, mel, aí usava aquele mel. Não tinha mel.
A pessoa ia ler, não tinha, só que a maioria das pessoas não presta atenção no rótulo, olha mais a embalagem e acabava sendo enganada. E essa questão da enganação, tem muito, eu vejo muito assim, os nutricionistas, hoje eles sofrem com essa influência, essa concorrência dos influenciadores digitais. Que aí vocês vêm, dão essa orientação, aí a pessoa vai lá e fala outra coisa para os seguidores, e vocês têm que fazer isso e aquilo, sem ter uma formação acadêmica, sem ter nada, mas normalmente eles têm um corpo que está dentro de um padrão de beleza estabelecido pela sociedade como se fosse o correto. Então, assim, você precisa ser assim, o que não necessariamente é verdade, a pessoa tem que ser feliz com o corpo que ela tem. Acho que esse é o segredo da reeducação alimentar. Você quer ser uma pessoa mais magra com saúde? Tudo bem. Você quer manter o corpo que você tem também com saúde? Tá tudo bem também. Mas eu acho que a ideia dos influenciadores, em muitos casos, é incentivar a pessoa a ficar com o corpo ideal e não necessariamente de uma maneira saudável. Como que vocês lidam com essa questão hoje em dia? Então, é bem aí que eu entro bastante com as ferramentas do coaching, né? Que acaba ajudando bastante, que a gente ajuda o paciente a ter esse autoconhecimento do porquê que ele quer ser magro, né? Uhum. Será que é porque ele realmente quer ou porque existe uma pressão uma da sociedade? Ou ele se sente pressionado de alguma forma? Porque eu falo, a sociedade não está pressionando, né? Ou está... Hoje em dia, as mídias, com a pandemia, a gente ficou muito no digital, então, uau, é uma enxurrada de informação, né? Então, eu sempre falo, para a gente iniciar uma reeducação alimentar, o paciente precisa a pessoa precisa entender onde ela está, para onde ela quer chegar, né? E ter clareza de onde ela está faz parte do processo, porque a gente às vezes nunca sabe onde está. A pessoa não quer se pesar, não quero me olhar no espelho, não gosto de tirar foto, isso não dá ideia de onde ela está, né? Então, o primeiro passo é se aceitar, exatamente, e entender de que ninguém vai ser igual a ninguém, isso é impossível, né? Impossível. E uma vez que você sabe onde você está, você consegue dar o primeiro passo, né? Então, fala, puxa, já tentei várias dietas, né? Que nem, então, a gente fala um pouquinho de estratégia nutricional, de low carb, detox, cetogênica, jejum intermitente, dieta da sopa, tem uma pancada aí, né? Se eu falar para você que eu falo que é errado, não é. O errado é como usufruir dessas estratégias. Eu não chamo de dieta, eu chamo de estratégias nutricionais dentro do processo de reeducação alimentar, né? Depende da necessidade, né? Não vou nem falar da vontade, mas só da necessidade clínica no processo de emagrecimento. O paciente precisa perder 10 quilos, não vai perder de uma hora para outra. Porque, assim, para ganhar esses 10 quilos, eu estou atendendo os pacientes agora pós-pandemia, uma média de todos que eu tenho atendido que ganharam peso é uma média de 10 a 12 quilos de ganho. Então, assim, eu venho observado um certo padrão. Só que em quantos meses isso aconteceu? 18 meses? 1 ano e meio, né? Não vou perder esses 10 quilos em 2 meses, em 3 meses. Então, o ganho, ele é lento e gradativo. E a perda também tem que ser lenta e gradativa, que é aí que falta a paciência, né? Então, o que acontece? A pessoa começa a usar de estratégias... Eu fiquei com uma dúvida no meu, vou te interromper porque eu fiquei com isso. Tá, não, pode falar. A pessoa, ela tem que saber até onde ela quer ir. Só que, às vezes, até onde ela quer ir é perigoso. Porque existem muitas pessoas que você fala assim, nossa, mas, assim, para os olhos das pessoas, ela tá bem, mas para ela nunca é o suficiente. Que entra aquela questão de... O nutricionista também dá esse norte no sentido de... Por exemplo, chega uma pessoa que tem 1,60 m e pesa 63 quilos. Ela está dentro do IMC. Eu falo porque eu sei, porque é o meu IMC. Então, ela tem que pesar entre 47 e 63 quilos. E aí ela chega dentro disso e fala, não, mas eu estou me sentindo mal, eu quero perder mais 5 quilos. Ok. Não, eu quero pesar 47. E o nutricionista tá vendo, às vezes, um exame de bioimpedância, que é aquele que mede a gordura que a pessoa tem no corpo, aponta que, de repente, ela tem ossos mais largos, então não será possível ela chegar naquele peso que vai fazer mal para a saúde dela, e ainda assim ela quer. Então, eu acho que mais do que ela saber aonde ela quer chegar, ela também entender que tem limites para isso. Tem limites, exato. O coach tem essa questão. Você tem formação acadêmica e você está orientando as pessoas com base nisso, mas eu acho que muito influenciador usa essa questão de ser coach, entre aspas, porque o coach virou uma coisa meio popular, assim, eu sou coach, a pessoa não sabe de nada, fala um monte de coisa, é meio que charlatão,
E aí você esbarra nessas questões da pessoa acreditar na palavra dele, aí ele chega no nutricionista que também é coach. Você não acha que isso confunde também um pouco a pessoa? Do tipo, meu Deus, os dois são coaches, em quem eu confio? Meu Deus, a reeducação alimentar, eu quero ir até aqui, mas não é saudável. Não tem essa questão também? Tem. Tanto que a minha abordagem no coaching nutricional, ela é bem delimitada, ela é bem conversada com o paciente, porque, na verdade, eu utilizo de ferramentas que possam ajudar o paciente a ter clareza nas metas, né? Eu me baseio no coaching, por isso que eu resolvi estudar o coaching, justamente por tanta influência aí fora, né? Para deixa eu ver como do lado de cá, como que eu posso ajudar de uma outra maneira com uma formação técnica, né? Porque, assim, na faculdade de nutrição, você aprende a fazer um cálculo, o cardápio, vai lá, boa sorte e, né, o mês que vem a gente se vê. É nóis. Com o Nutrition Coaching, não. Eu vou entender as dificuldades do dia a dia do paciente e facilitar o caminho dele dentro do processo de nutrição, né? Que isso a gente não aprende na faculdade. A gente aprende a fazer um cardápio calculado, bem delimitado, e muitas vezes é aquele cardápio que a gente entrega para o paciente, que para o nutricionista, uau, fiz um cardápio sensacional. O paciente vai levar, meu Deus, o que é isso? Depois eu vejo, põe na gaveta e some, né? E aí o que acontece? Não é efetivo. Não é efetivo, exato. Então... Não, eu fui no nutricionista uma vez na minha vida até hoje. Foi há alguns anos, antes de eu começar a faculdade, eu estava querendo começar a academia, eu passei no nutricionista, né, para ter uma dieta, né, para ganhar massa, etc. Gisele, o nutricionista, ele me passou uma lista com alimentos que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, alimentos que eu não sabia onde que eu ia comprar, porque eu não tinha nem ouvido o nome daqueles alimentos, e eu fiquei sem saber o que fazer, tanto que depois eu acabei não seguindo essa dieta, porque o meu cenário aqui em casa não me permitia seguir essa dieta. E eu estava achando muito interessante isso que você estava compartilhando, porque, assim, às vezes a gente tem a percepção do trabalho do nutricionista quando ele é visível, no sentido de você está se sentindo mais disposto, você tem um pouco mais de preparo físico, o seu organismo está melhor regulado, você está ganhando massa, perdendo massa, seja qual for o seu objetivo. E é muito legal você tocar nesse ponto, que talvez o nutricionista hoje, ele também precisa ser, entre aspas, um psicólogo, né? O nutricionista, ele não está cuidando só da saúde física, mas ele também tem esses momentos em que ele puxa a questão psicológica, e eu imagino até que muitas vezes, em algumas doenças, por exemplo, uma anorexia, uma bulimia, talvez a primeira percepção para encaminhar para o psicólogo, para um psiquiatra, vem do nutricionista, né? Então, ele tem que ser muito mais do que a pessoa que te recomenda uma dieta. Ele acaba hoje já tendo essa necessidade de ele entender um pouquinho esse lado psicológico para somar tudo, né? Sim, isso é muito importante, Bruno, porque é exatamente isso. O cardápio, hoje eu consigo exatamente ver aonde o paciente está e fazer com que ele veja onde ele está, do ponto de vista de rotina, né? Que eu brinco às vezes, mas não adianta eu colocar um suco verde às 3 horas da manhã e falar, não, mas isso é importante para o seu processo, e ele não vai conseguir fazer. Eu falo que dieta boa é aquela que o paciente consegue praticar, né? Uhum. E aí, dentro do processo, a gente vai evoluindo de acordo com a evolução dele, porque resultado, muitas vezes o paciente ele já chega também com essa percepção de tipo, resultado é peso perdido na balança, e não é. Isso que você falou é muito importante. Um sono melhor, o intestino está melhor, eu não sinto mais dores, eu me sinto mais disposto, com energia, né? Então, tirar o foco, né? Falar, resultado não é só na balança. Às vezes o paciente fala, Gi, eu vou desmarcar com você porque eu não perdi 1 quilo. Eu falo, não, é aí que a gente tem que ver o que está acontecendo e não se apegar ao quilo, né? Que aí você faz a bioimpedância, o percentual de músculo está melhor, o percentual de gordura está menor, está dormindo melhor, o intestino funcionante, e aí ensinar, né? Não é nem fazer enxergar, é ensinar as pessoas de que tudo isso é resultado, né? E eu falo, o peso pesado na balança é uma consequência de todo o processo, né? Então, o fato de você desmistificar, né, do que é dieta
Porque é simplesmente resumido assim, né? O nutricionista passa uma listinha, normalmente tipo assim, passa uma listinha do que eu posso comer. Eu falo, não é lista, não é com uma lista que a gente resolve o problema. Essa lista você vai engavetar ela, e essa lista não vai ser assim que vai resolver. Então, não é uma listinha que você pode comer, o que você deve, e só. Não, vamos entender sinais, sintomas, né? E o peso? Não, sinais, sintomas estão melhores, né? Você conseguiu praticar aquela nova realidade, né, de cardápio? Consegui, tô bem, tá bem inserido dentro da minha rotina. Agora sim a gente vai dar o próximo passo. Então, a reeducação alimentar, ela funciona dentro de um acompanhamento nutricional, né? Então, aquela coisa de consulta e retorno, toma, faz isso, vamos ver se deu certo. Não, por que você não emagreceu? Não, porque às vezes o processo de emagrecimento não é igual para todo mundo, e não é só perder peso, né? Como eu disse. Então, nos dias, eu estou dormindo melhor, estou conseguindo me exercitar 2 vezes na semana, para quem não fazia nenhuma vez, fazer 2, não como nenhuma fruta, já conseguiu colocar uma fruta no dia a dia. Então, a cada novo hábito inserido, a gente acrescenta outro. Então, aí que o coaching, é assim que eu enxergo o coaching, que ele vai te ajudar a sair do tal do ponto A para o ponto B, né? Eu brinco com os pacientes, eu não vou falar para ninguém ficar na frente do hospital. Sim, do hospital não, na frente do espelho. Sim, eu posso. Não é isso. Pelo amor de Deus! Não. Porque isso é quase igual, assim, antigamente fazer simpatia, né? Tinha uma ótima... A minha tia tinha um livro de simpatias, uma vez eu fiz, óbvio que não adiantou, assim, para perder a barriga. Você passava em frente a uma porta e falava assim, bom dia, dona porta, tome a minha barriga e me dê a sua. É meio que isso que os coaches fazem com bom dia. Cara, não. Ai, gente, o passado dessa mulher, gente. Mas tinha os livros de simpatia que tinha cada bizarrice, meu Deus do céu. E falando dessas coisas, vocês dois falaram de uma coisa muito interessante, que é essa questão de a reeducação alimentar, ela é multidisciplinar, tanto nos hábitos que você vai adquirindo aos poucos, porque não adianta você falar para uma pessoa que está acostumada a tomar 2 litros de refrigerante, não come frutas, verduras, que ela, de um dia para a noite, ela vai começar a comer frutas e tomar 2 litros de água. A vida não é assim, a gente vai mudando gradativamente e a pessoa tem que querer, né? A mudança vem de dentro para fora. E outra coisa que a gente sempre fala é da força e da parceria, eu acho que não é bem essa a expressão, mas de sair do sedentarismo, dessa questão do exercício. Sempre que pessoas como eu, iludidas, vão para a academia e falam, eu queria emagrecer, vem o professor e fala, 80% é alimentação. A gente sabe, para a gente conseguir um corpo dos sonhos, tanto na questão da saúde, quanto do emagrecimento, quanto de manter a forma que a pessoa considera ideal, você precisa ter uma alimentação adequada. Mas qual o papel do sedentarismo, da atividade física nisso, nesse processo? Você acha que quando uma pessoa faz um processo de reeducação alimentar, vamos supor que você falou assim, fazer exercício 1, 2 vezes por semana, faz parte das dicas do nutricionista, assim, você vai ter que começar a fazer um esporte, ou você só foca nessa parte, assim, da alimentação mesmo? Não, na verdade, são 6 pilares do emagrecimento, né? E o primeiro é alimentação, segundo, atividade física, o terceiro é o sono reparador, depois tem hidratação, modulação intestinal e controle do estresse. Então, gente, eu parei no 2. Gente, eu não sabia. Chegou no 2, eu já comecei a pensar, meu Deus, o que vem no 3? Mas o sono reparador varia, né? O sono reparador, assim, tem gente que consegue ter um sono reparador em 6 horas e outras pessoas precisam de 10 horas de sono. Exato. Então, assim, é tudo muito individual, né? Que nem eu falo, não basta tomar 2 litros de água, dormir 8 horas por noite e se exercitar 3 vezes por semana e comer 5 frutas por dia. Isso não vai resolver, né? Isso é uma dica, né, generalizada para estimular as pessoas a começarem a fazer diferente. Mas no individualizado, aí sim, eu sempre uso o meu exemplo. Eu, com 6 horas de sono, eu tô ótima. Se eu dormir 7, 8, meu Deus do céu, é dor nas costas, traque enxaqueca, parece que eu já dormi, para mim, eu dormi demais, né? Então, com 6 horas eu fico tranquilinha, tô pronto para outra, né? Então, é muito individualizado. Alguns estudos dizem, né, que é no mínimo ser de 6 a 8 horas. Aí, dentro dessa faixa, a gente vai individualizar, né?
Então, assim, dentro do atendimento nutricional, que o meu nicho principal é o emagrecimento, a gente já trabalha com todos esses pilares, né? Então, não dá para trabalhar só com alimentação. Mas eu tenho paciente que chega para mim e fala, Gi, eu estou numa fase que não dá para fazer atividade física. Ok, vamos trabalhar os outros 5 pilares. Daqui a pouco, nada para sempre. Daqui a pouco você fala, não, vou conseguir caminhar uma vez por semana. Perfeito, né? Então, o que é isso? Não adianta, às vezes o paciente está ali seguindo um cardápio, estou fazendo 100%, mas não está conseguindo dormir 6 horas, está passando por um estresse do capiroto. Então, o que acontece? Modulação de estresse, isso piora a microbiota intestinal. O que acontece? A gente tem neurotransmissores aí acontecendo que atrapalham no processo de emagrecimento, descarga de um hormônio aí que é o cortisol, que é o hormônio do estresse, está relacionada ao aumento de acúmulo de gordura corporal. Então a gente fala, puxa, o cara está comendo tudo certo, mas está num nível de estresse super hard. Aí como que a gente faz isso? Tem que trabalhar meditação, né? Então, isso eu também trabalho. Não sou terapeuta de meditação, mas assim, eu estimulo o paciente ao quê? A buscar coisas que lhe trazem prazer, que no dia a dia a gente acaba deixando, né? Puxa, eu gosto tanto de uma música, nunca mais ouvi aquele CD, nunca mais, né? Hoje não é mais CD, é Spotify, né? Ai, me entreguei. Nunca mais ouvi a vitrola, né? Nunca mais vou ter na aquele discoteca. CD, aquele vinil, cadê aquele vinil que tá todo riscado? Vinil é vintage. Vinil é pode. Vintage, não, vinil pode. Então, assim, a pessoa nunca mais viu nunca mais ouviu uma música, nunca mais parou para ver um filme, né? Tá sempre no estresse, cansado, desmotivado, e tudo isso atrapalha no processo de reeducação alimentar. Aí o que ela vai fazer? Descontar no tal do eu mereço, e aí fica naquele ciclo de compulsão e restrição, que isso eu acho importante falar também, que é o que acaba atrapalhando absurdamente as pessoas a fazer uma reeducação alimentar, porque ela come desregradamente. Aí, né? Exatamente. Ela entra numa gangorra, num ciclo que para sair, é ter clareza de onde está para poder dar o pulo fora dessa roda. E aí fica no efeito sanfona. Faz jejum, low carb, detox, fica uma semana com suco verde, um dia sim, um dia não come, faz muito exercício, vai para academia todo dia, de repente não aguenta, né? Não aguenta. Por isso que eu falo, isso tudo é estratégia nutricional que ela precisa estar muito bem aplicada dentro do processo de reeducação alimentar. Porque se ela não for muito bem aplicada, é uma catástrofe. Né? Então, assim... E dentro desse contexto que você está trazendo, como que a gente encaixa o efeito pandemia? Porque com a pandemia, a gente vê várias pesquisas que mostram que as pessoas ficaram mais ansiosas, mais depressivas, índices de síndrome de burnout aumentando, que é o esgotamento profissional. Muitas pessoas que iam todos os dias na academia, talvez em casa elas não tenham o espaço para fazer os exercícios que elas faziam, não tem uma pessoa ali para orientar elas. Quando a pandemia estava mais em alta, nem sair para fazer uma caminhada essas pessoas estavam podendo sair. Então foi muita coisa que se acumulou, que eu imagino que tem um impacto muito grande nessa questão do bem-estar e da alimentação. Então como que foi para você trabalhar com os clientes nesse sentido? Para em meio a todo o caos, a gente ainda está na pandemia, mas inegavelmente a gente teve um período que foi muito mais complexo, né, mais drástico. Como que dentro desse caos você conseguiu orientar as pessoas no sentido de, poxa, apesar de tudo, não perca a disciplina, a sua reeducação alimentar, os seus exercícios físicos, dá um jeito de ainda encaixar na sua rotina. Como foi esse processo? Bom, a minha abordagem foi sempre ressaltando o sistema imunológico, né? Por se tratar de uma doença que você precisava... É um vírus, né? Não deixa de ser um estado gripal violento, né? Quanto maior a sua atividade imunológica, seu estado de saúde melhor, a chance de você resistir mais, caso pegasse, era bem maior, né? Então, não adiantaria, nesse momento, abrir mão do seu autocuidado de saúde, porque o risco dessa doença era muito maior. Então, a abordagem foi por aí. Inclusive, o número de atendimento até aumentou durante a pandemia, acho que por conta das pessoas estarem notando o descontrole, né, alimentar. Porque exatamente isso, foi o caos. As pessoas trancafiadas dentro de casa,
filho, famílias inteiras dentro do mesmo espaço, às vezes, né, o espaço não é muito grande e o estresse da situação toda, o estresse da convivência, né? Não sair para se exercitar, salada, alimento cru, né? Normalmente as pessoas estavam fazendo pedidos para entregar coisas em casa e toda a ansiedade inserida nesse contexto de alimentos aí, o açúcar, gordura. E uma coisa que eu sempre falava era o quê? Que eu sempre falava e falo, né? E não só por conta da pandemia, mas principalmente em momentos de estresse, que a gente estava até brincando. Tô com vontade de comer doce, come uma banana. Não, isso não vai acontecer, né? Não vai. Então eu falo, honre, que a gente tem a nutrição comportamental aí também falando dessa questão emocional e psíquica, é honrar a sua vontade. Ao invés de você lutar com a sua vontade, é você aceitar aquele momento de estresse, se aceitar, né? Até uma das abordagens era assim, qual o problema você ganhar 2 quilinhos durante uma pandemia por não estar conseguindo se exercitar? Né? Então, eu falei, eu não vou estimular ninguém a ir para uma academia a qualquer custo, né? Se colocar em risco, de um outro ponto de vista de risco, que era o vírus, do que não se exercite, se é isso, né? Mas tente comer melhor, tenta dormir melhor, controlar o estresse, praticar meditação, né? Teve até uns terapeutas de meditação aí que se sobressaíram nas redes sociais justamente nesse período, né? Que tá para ajudar as pessoas. Então, existiam outros caminhos para aliviar esse momento atual, né? Porque falar que tinha alguém que estava tudo bem, eu sempre falo para os pacientes, é mentira. Ou a pessoa acredita que está, na hora que isso vier, vai ser, uau, vai vir uma descarga elétrica, né? Quem acreditou que estava bem, estava mal há muito tempo. Falando dessa questão de não estar bem, não estar mal, e a pandemia também trouxe questões financeiras relacionadas a tudo que a gente já estava vivendo de horroroso com essa crise sanitária, tem um movimento de consumir produtos orgânicos, fugir dos agrotóxicos, porque o agro não é tech, não é pop, não é tudo. O agro também prejudica a saúde das pessoas. É bom que todo mundo saiba disso. E tem os produtos similares que eles são assim, por exemplo, tinha uma feira antigamente aqui na cidade de São Paulo, que era uma feira com produtos trazidos de assentamentos. Os produtos eram ótimos, eram orgânicos, tinham preço em conta, e agora não bom, enfim, os governantes daqui proibiram, bem antes da pandemia já teve um pouco dessa proibição. E hoje, quando uma pessoa ela quer fazer uma alimentação saudável pensando em orgânico, dá para aliar isso? Tem lugares em que os produtos são mais em conta? Dá para a pessoa procurar isso? Ou é uma coisa que ainda está fora da realidade de muita gente? Os produtos são mais caros do que, por exemplo, numa feira livre, numa quitanda? Tem alguns lugares aqui em São Paulo que eles trabalham de uma maneira assim, né? Com orgânicos. Até onde eu sei, que eu conheço, são 2. Você vai lá, eles colocam os produtos a preço de custo real, né? E eles abrem a parte financeira deles, no qual e eles colocam que para dar conta, né, financeiramente dos custos, eles fazem 35% a mais do valor do que está lá, que normalmente um produto orgânico ele é vendido mais caro nos mercados por isso, né? E aí fica a critério da pessoa se ela pode ou não. Então, eu acho bem interessante, porque assim, a pessoa tem acesso a um alimento mais saudável, né, livre de agrotóxicos, e ela pode contribuir dentro da realidade dela para aquele local que está... É uma troca, né? Então, a instituição quer ajudar e quem pode pagar um pouquinho mais acaba contribuindo mais. Achei que vi, quando das vezes que frequentei, a maioria das pessoas não pode cobrar os 35% a mais, né? E isso ajudava para aquele que não poderia pagar. E o que eu sempre falo... Que instituição é essa, o nome do lugar? Tem o Instituto Chão, que eu conheço, que é aqui na Zona Oeste. Instituto Chão. Que eu acho que acredito que eles estejam funcionando ainda. Tem um outro que eu não vou lembrar o nome. Então, você chega lá, o produto está lá e tem lá o preço de custo dele, e aí você vai pagar, e na hora de fazer o pagamento, eles falam, né? Se você pode contribuir, se você consegue ou não, né? Então, mas eu acho bem interessante. E uma dica, assim, que eu falo também de agrotóxico. As pessoas, às vezes, ficam focando no agrotóxico só nos vegetais. Mas aí, né, a Nutri Vegana vai dar um pitaco agora. O momento incorporou. Incorporou. É assim, acontece que também nos produtos de origem animal, os agrotóxicos eles são bioacumulativos, né? Então, na carne, a gente também recebe
agrotóxico. Então, já ouvi falar, você é vegana, você não come carne, mas está comendo muito de agrotóxico. Eu falo, mas você na carne também não está consumindo? O pasto que o porco, que o gado come, a ração de onde ele vem da onde tudo isso, né? Então, assim, tem essa questão. E uma dica para falar, Nutri, não consigo ainda investir em produto 100% orgânico. Então, tem alimentos que têm uma capacidade maior de absorção de agrotóxico que outros, né? Então, sempre eu passo a lista para o paciente. Então, esses aqui, se você puder comprar do orgânico, por exemplo, tomate, pimentão, morango, são alimentos que absorvem muito agrotóxico. Então, os outros que absorvem menos, né, dá uma folga aí no orçamento. A gente está chegando no final do nosso podcast. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Eu quero que você resuma a resposta para ficar meio que para caber aqui. A gente falou a pergunta complexa, né? É a pergunta de ouro. A gente falou dos tipos de dieta, a gente também tem essa questão de, às vezes, nossa, a pessoa vai viajar, e aí ela fala, caramba, eu comecei a dieta amanhã, ou amanhã, comecei a dieta hoje, o que eu faço daqui a uma semana quando eu for viajar? Aí você pensa assim, quais são as dicas de ouro para quem está começando esse processo de educação alimentar, assim, no dia a dia? Ela vai começar esse trabalho, ela de repente tem um amigo que ela não vê há muito tempo, principalmente nesse período pós-pandemia, que as pessoas aos poucos estão voltando a se encontrar. Ela começou também nesse mesmo processo, como você citou, muita gente teve o ganho e está começando a querer voltar para um peso que considera ideal. O que essa pessoa faz, assim? Qual é a dica de ouro para ela não se perder nesse caminho, para ela conseguir socializar, ela conseguir ter uma vida que ela considere ok dentro dessa questão da socialização, mas também sem prejudicar a reeducação alimentar que ela está se propondo a fazer? Até porque eu acho que o começar é onde o bicho pega, né? Quando você já está embalado, acho que você consegue ter um pouquinho mais de disciplina, mas para começar, para ter uma mudança de rotina, é puxado. O barato é doido. Sim, exato. Essa mudança de rotina que é aquele começo que eu falo. Eu falo para o paciente, agora a gente é uma dupla, estamos juntos até tudo se inserir aí. Mas para esse caso, o que eu sempre falo? É o equilíbrio, tá? Às vezes as pessoas deixam tudo para começar na segunda, no próximo mês, depois das férias, né? O segredo é o quê? Tá tudo bem, eu tô de férias, tô em férias, eu vou fazer um almoço com esse amigo, vai. Então, lá no almoço, relaxa, não fica pensando sobre a dieta, não fica lutando contra aquilo. Na próxima refeição, volta para a rota, né? Então, se abusou um pouquinho mais no almoço, dá uma regulada no jantar, comer um doce de sobremesa, nas próximas refeições colocar frutinha, né? Se exercitar mais na medida do possível, o que faria de carro, fazer uma caminhada. Então, aproveitar os momentos é o que eu falo, isso é o equilíbrio, isso é o que eu falo, é o para a vida, autonomia alimentar. Se a pessoa conseguir identificar que esses momentos de lazer, eles são momentos de lazer e que tá tudo bem comer uma pizza e tomar um copo de refrigerante, mas que na próxima refeição você vai comer a salada, a fruta, né? Dar preferência para os integrais, vai se exercitar, tá tudo bem, né? Então, nunca mais vou comer uma fruta, nunca mais vou tomar uma cerveja. Não, vai sim. Eu falo, tem vida social, isso é importante, né? E também a quantidade, né? Assim, eu vou comer um pudim, é um pedaço, não é a Magali que vai comer o pudim inteiro e deixar um pedaço para os outros. Eu tenho vontade, mas não dá. Você tem que comer um pedaço do pudim, em vez de ir para o rodízio, você pede a pizza em casa e come um pedaço. E isso vai para o à la carte, evita os rodízios, né? E saber por que as pessoas, às vezes, elas vão para o rodízio, tipo, porque elas acreditam que existe uma imunidade naquele momento. O dia do lixo, por exemplo, as férias. Então, o que eu fizer neste momento não vai me causar malefício nenhum. É por isso que, às vezes, acaba optando em comer em grandes quantidades, porque acha que depois não vai poder, né? Então, tudo que eu fizer agora, eu vou aproveitar, porque depois eu vou entrar de dieta. Eu escuto muito isso. Não, eu vou fazer a despedida. E não precisa despedir, não precisa, tá lá. Daqui a pouco você vai poder comer de novo um pedaço, não tem problema, então, né? Não é o dia do lixo. O ideal é a refeição do lixo. Isso, não, mas não todo dia, por exemplo, uma vez por semana, não é assim, todo dia eu tenho uma refeição do lixo. Uma vez por semana, por exemplo, aquela refeição eu vou dar uma abusada, porque eu sou filha de Deus, e as outras eu me controlo.
Isso. E quando você sabe disso, tudo isso, ó, por exemplo, no atendimento individualizado, eu discuto com o paciente. Então, vamos colocar aí 10% do 100%, você vai ter um comfort food, né? Um lanchinho. Qual que é o momento do dia que você mais sente necessidade de um comfort food? Agir à tarde. Então, vamos limitar em tantas gramas, mas você saber que ele está ali, você não precisa, comer 1 quilo dele para depois, né? Porque o que acontece? Um exemplo rápido. A pessoa vem fazendo 1.000 calorias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Numa soma deu 5.000 calorias. Aí chega no final de semana, ela faz 3.000 no sábado e 3.000 no domingo. Na soma de 2 dias, ela ultrapassou o que ela comeu na semana toda. Então, assim, às vezes compensa fazer 1.500 todo dia do que fazer 1.000 todo dia e 6.000 em 2 dias, né? Então, é o equilíbrio. Então, Gisele, quero agradecer muito, inclusive para esse conselho das contas, porque para quem é de humanas é difícil fazer isso. Então, agora eu já entendi que é melhor eu comer 1.500 todos os dias do que eu comer 3.000 no fim de semana. Eu já fiz isso muito, hoje em dia não faço mais. Vou começar segunda que vem, meu processo de reeducação alimentar agora consciente. Vamos ver se dessa vez eu realizo meu sonho de ser fotografada em plena forma física, andando na praia. Verão 2022, me aguarde que eu tô aí. Muito obrigada por todas essas dicas que você deu para a gente. Realmente, até para mim, que eu realmente sempre li muito sobre esse assunto, foi tudo muito esclarecedor. Obrigada de coração. Bruno, gostou das dietas? Você um dia pode precisar dessas dicas também. Meu momento de brilhar agora, né? Obrigada, Gisele, de verdade. Obrigada. Bom, gente, como disse a nossa querida Gisele, você pode comer de tudo, mas não é para comer tudo. Ou seja, de tudo um pode. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também clique aqui no sininho para ativar as notificações. E não deixe também de acompanhar a gente no Spotify. Combinado? Então, a gente se vê na próxima. E, é para todo mundo colocar as dicas da Gisele em prática, hein? A gente tá de olho e a gente vai cobrar. Até mais! Até mais!